Nós vamos dar seguimento ao que nós estamos trabalhando sobre os diálogos de Deus, né? Os diálogos de Jesus. E eu confesso para vocês que cada um desses diálogos tem sido desafiador para mim. Eu tenho curtido muito em ver cada um desses diálogos, aquilo que Jesus trabalha com as pessoas, o se aproximar das pessoas, dialogar com elas e transformar elas. E eu entendo que nesse contexto que nós estamos trabalhando sobre os diálogos de Jesus, então a gente está usando o Evangelho de João, né? João é muito carinhoso, João tem uma característica de falar conosco de uma forma muito carinhosa, muito pessoal. A gente se sente abraçado, acolhido. A gente vê as cartas de João e o Evangelho de João tem essa característica de ser uma coisa muito carinhosa, mas muito profunda. O Evangelho de João é o último a ser escrito. Alguém pode pensar que João é carinhoso, mas não é profundo, é uma mentira. É o último Evangelho a ser escrito e é o mais profundo. Você vê que João não perde tempo com a genealogia de Jesus, nada disso, já falaram, né? Já Mateus falou, Lucas já falou, ele vai no cerne da questão. O verbo se fez carne. E já começa com essa visão, fazendo uma comparação como o início de tudo, o início do mundo. No início era o caos. Então, veio a palavra, veio o Logos, e transformou todas as coisas que não passaram a não ser mais o caos. E nesse contexto de falarmos sobre os diálogos de Jesus, eu entendo que nós estamos trabalhando também uma coisa muito importante, que é sermos o design do nosso Criador. Entendermos quem é o designer, o que criou o design, que somos nós. Eu e você somos únicos. Fomos criados por Deus de uma forma única, distinta. É interessante porque a gente esquece isso e nós somos o único animal dentro da natureza. Nós estamos inseridos na natureza. Alguém acha que nós somos superiores à natureza? É exagero, é muita fantasia, né? Nós estamos dentro da natureza. Mas nós somos o único animal na natureza que pode curar outro animal, que pode curar outro ser humano. Nós somos o único animal na natureza que pode transformar o ambiente, que muda o ambiente ao nosso benefício, adapta o ambiente a nós. Nós não nos adaptamos ao ambiente. O urso é assim, os animais são assim. Os dinossauros acabaram porque não se adaptaram ao novo ambiente. Nós adaptamos o ambiente a nós. É interessante que a gente esquece isso. E dessa forma a gente começa a entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Deus chamou a mim e a você com um projeto. Ele tem um projeto global, ele tem um projeto universal, mas dentro desse projeto existe cada um de nós, cada pequeno projeto faz parte de desse todo, do projeto global. E é interessante porque a gente não se enxerga nesse projeto. Eu descobri essa semana que, a gente falando sobre neurociência, a neurociência está avançando rapidamente. Eu estava estudando sobre BrainNet. BrainNet é aquele fenômeno em que as pessoas começam a pensar igual. Isso acontece muito em partidos políticos, discussões políticas, em torcidas de futebol, torcidas organizadas. De repente, no meio da massa lá, aquele que era tímido, que não falava nada, ele sai para fora, né? Ele fica veloz, fica nervoso, fica bravo, e ele se transforma. Esse é o BrainNet. Tem um psicólogo brasileiro que está estudando sobre isso, e ele fala sobre essa capacidade do BrainNet. Ele fez vários estudos. Ele conseguiu botar um macaco jogando. E cada vez que o macaco usava o mouse e fazia lá a pontuação,
ele ganhava um suco de laranja. E aí ele começou, né? Opa, eu faço isso aqui, ganho isso aqui. Aí ele começou a acertar. Aí ele colocou o macaco para fazer o jogo só com aquele visor, sabe aqueles óculos? Sem mouse. Complicou, né? E o macaco começou a acertar só usando o seu pensamento. Já foi uma revolução, imagina isso aí, né? Aí ele botou outro macaco. Aí o outro macaco, para acertar, precisava da ajuda dele. Tudo usando óculos. Ele treinou outro macaco, começou pelo mouse, foi para o óculos. Aí o outro macaco pensava junto com ele, e quando o outro macaco fazia a pontuação, os dois ganhavam o suco de laranja. E aí foi revolucionário, porque ele fala que existe uma capacidade no ser humano, principalmente marido e mulher, que um pensa e o outro também pensa igual. E aí a gente começa a entender o amor, né? Porque a paixão é só aquela coisa, fogo, né? Aquela paixão, né? Mas paixão passa, né? 8 meses, 1 ano, acabou, já era, né? E aí, se não tiver amor, não tem casamento. Então, tem casamento que depois de 1 mês já acabou, né? Por quê? Acabou a paixão, né? Foi rápido. E a gente começa a perceber isso, o quanto isso faz diferença na minha e na sua vida. E essa ideia do BrainNet me abriu a visão de que eu e você, só nós, temos o cérebro que nós temos, é o hardware, ok? O hardware é o cérebro. A mente, digamos assim, o cérebro é a lâmpada, o objeto físico, e a luz é a mente. A nossa mente não pode ser copiada. É interessante isso, né? Quando a gente para pensar isso, a gente começa a perceber como pode haver um cientista hoje que não acredita em Deus. Como a gente pode encontrar gente hoje, eu sou ateu. Eu acho que alguma coisa está falhando, eu gosto de conversar com ateu. O cara fala, eu sou ateu, o senhor é pastor, então a gente vai conversar. Não, agora que a gente vai conversar, vamos conversar. Agora que vai ficar bom o papo. Eu adoro falar com ateu, eu adoro falar com filósofo. Né? Vamos filosofar, é maravilhoso. E essa semana saiu um estudo de Howard Gardner, que ele fala de 9 tipos de inteligência diferentes. Cada um de nós tem as 9, ok? Não é especial, ok? Mas uma das 9 se sobressai. Uma das 9 tipos de inteligência se sobressai na nossa vida. Eu até anotei aqui para não errar na falha aqui, né? Ele fala da inteligência espacial, que é a capacidade de aprender e compreender através do visual. Ele fala da inteligência naturalista, que é a sensibilidade para compreender e organizar os fenômenos e padrões da natureza. Ele fala da inteligência musical. A musical é uma habilidade para compor, para organizar padrões musicais. Algumas pessoas perguntam, mas pastor, o senhor canta? Eu falo, não, senão o pessoal vai espalhar, vai sair correndo, vai se assustar na igreja, né? Não vai ser bom, não é uma boa ideia. Ele fala da inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de realizar cálculos, raciocínio dedutivo, solucionar problemas. Ele fala da inteligência interpessoal, que é a capacidade de desenvolver relacionamentos e entender as intenções do outro. Isso é muito bom para o psicólogo, né? Ele fala da inteligência intrapessoal, interna. A habilidade de conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, as preocupações, ter domínio sobre os causadores de estresse. E isso está faltando bastante hoje em dia, né? O pessoal está desesperado, né? E fala da inteligência corporal sinestésica, a capacidade de organizar e orquestrar os movimentos do corpo. Então,
atletas, bailarinos, né? É muito importante isso. Ele fala da inteligência linguística, que é a facilidade de domínio por idiomas, por palavras, facilidade na escrita. E, por último, ele está pesquisando a inteligência espiritual. É um dos poucos cientistas que eu estou vendo abrindo campo para esse novo momento, que é a capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência humana. Ou seja, todos nós temos essas capacidades, essas inteligências, mas uma delas se destaca mais. Se eu descubro qual é a minha inteligência, se eu descubro qual é a minha personalidade, né? A gente vê do método MBTI, né? Que nós temos 16 tipos de personalidade diferentes. Se eu descubro qual é a minha personalidade, fica mais fácil para eu trabalhar, para eu trazer resultados e ser produtivo, né? E eu olho para tudo isso, você, como alguém pode olhar para tudo isso e achar que isso é obra do acaso? Não dá, né, gente? Deus cria o ser humano com uma capacidade específica, diferente, e eu achar que isso é obra do acaso é acreditar em fantasia para mim, né? Deus nos fez com personalidades diferentes, com mentes diferentes, com capacidades diferentes, porque Ele tem um propósito nisso, para que eu e você possamos fazer parte do projeto de Deus. Agora vamos voltar para o texto. Já falei qual é o texto que a gente vai ler, né? João 5, né? Vocês já leram, que eu mandei a mensagem por WhatsApp para você em casa, para você ler, né? Então a gente não vai nem precisar esquentar a cabeça com isso. Mas hoje eu quero falar de João 5, quero falar sobre o diálogo de Jesus com o paralítico de Betesda. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto, e eu confesso a vocês que cada vez que eu olho para ele, eu vejo coisas novas, diferentes. E eu vejo nesse texto uma questão muito importante que nós estamos tendo hoje, muito atual, que é a questão do condicionamento. Eu quero falar hoje sobre condicionamento. O condicionamento e o livre-arbítrio. Você acha que tem livre-arbítrio? É uma pergunta filosófica essa. Com a mídia, com a internet, com a evolução hoje digital, muitas coisas a gente acha que nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, mas, na verdade, são os algoritmos que estão decidindo pela gente. Você já entrou num negócio lá estranho, viu? Acontece muito em vídeo, né? Viu aquele vídeo estranho lá, tal, saiu. Em seguida, começa a vir só vídeos estranhos para mim. Já passou isso? Às vezes aparecem animal e que morde, mata outro animal, né? A gente para ver, aí o algoritmo entende que você gosta disso. E aí começa só a descarregar esses vídeos para mim, eu não quero ver isso, só ver aquele, que coisa horrorosa, né? Isso é o fenômeno da internet hoje, que leva as pessoas a agirem e pensarem de modo igual. Já falei antes, né, mas é típico das torcidas de futebol e dos partidários, alguns movimentos políticos, né? E eu olho para esse texto de João 5, quando Jesus vai até o paralítico de Betesda, e eu vejo que Jesus ele é disruptivo. Ele rompe com todas as coisas. Ele tinha uma capacidade de... Todo mundo faz isso, Jesus faz diferente. Todo mundo fala isso, ele fala diferente. Você não vem fazer pergunta para ele, ele responde a pergunta com outra pergunta. Mas eu fiz uma pergunta, ele me responde com outra pergunta, e agora não sou eu que sei responder. Né? Jesus é disruptivo, e ele vai, através desse texto, mostrar para mim e para você, passo a passo, a ruptura desse condicionamento. Um condicionamento que fere ao meu e ao seu livre-arbítrio. Chega um momento que a gente não decide mais. Não age mais pelas nossas próprias decisões, age
no automático. Todo mundo faz isso, eu faço, todo mundo fala isso, eu falo, todo mundo pensa assim, eu penso também, e vai ficando no automático. Tem 3 momentos que são destaques, eu queria falar com vocês sobre esses 3 momentos hoje. Versículo 2, ele fala que Jesus vai ao tanque de Betesda. Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. É muito singular esse momento. Casa de misericórdia, alguns manuscritos acham que pode ser casa das oliveiras, mas eu acho que é casa de misericórdia. O versículo 3 fala de uma grande multidão de enfermos. É onde estão essas pessoas acolhidas no tanque de Betesda. Estão ali, uma grande quantidade de enfermos, mas era uma festa. Uai, se é uma festa, onde estão esses enfermos, coxos, paralíticos, cegos, né, que não podiam mais se locomover, que não podiam mais enxergar, não podiam mais ouvir? Eles estão num lugar escondido, não fazem parte da festa. Sempre assim, né? Tem os VIP, né? E tem pessoal que é deixado de lado. E o terceiro momento está no versículo 5. Diz que esse homem estava nessa condição já há 38 anos. 38 anos que ele estava paralítico. O primeiro ponto, o contexto do milagre. O texto diz que estava havendo a festa, há uma discussão se era a Páscoa, e aí se for a Páscoa, João cita 4 momentos de uma festa da Páscoa. Então, o ministério de Jesus não poderia ter durado 3 anos e meio, durou 4. Mas é erro de cálculo, né? Se eu pegar na metade do ano, pego a Páscoa, conto mais 3 Páscoas, ainda deu 3 anos e meio. Gente que não sabe fazer cálculo, né? Mas é assim. E é um contexto que podia ser a festa das trombetas. Uma festa importante de Israel também, que é a festa da semeadura, a festa da colheita, uma festa importantíssima para Israel, onde se para a cidade inteira. E Jesus o que faz? Vai para a festa? Não. Jesus vai, diz o texto que ele escolheu ir ao tanque de Betesda. Ele não foi para a festa. Todo mundo foi para a festa, foi se divertir na festa, foi beber, foi comer, foi se divertir. E Jesus escolheu ir ao tanque de Betesda. E ele vai ao tanque de Betesda porque ali estavam os desesperançados. Ali estavam os coxos, ali estavam os cegos, ali estavam aqueles que estavam desesperados já. E ali estava esse homem, esperando a sua oportunidade. E é interessante porque qual era a esperança dessas pessoas? Havia uma tradição que de tempos em tempos a água se mexia, a água do tanque de Betesda. E quando a água se mexia, então o primeiro que entrasse naquela água era curado, porque era o anjo mexendo a água. O anjo mexia a água, quem entrasse naquele momento era curado. A gente pode pensar aqui em fenômenos psicológicos, né? Por que acontecia, por que não acontecia. Alguns falam que era a saída das águas que vinha do altar de dentro do templo, e aí mexia a água, e o pessoal achava que era o anjo, né? E aí são muitas crendices, mas as pessoas vivem, muitas vezes, acreditando em crendices, em fantasias. A esperança delas é que o anjo mexeu a água e se eu entrar, eu vou ser curado. E é interessante esse momento porque descobriu-se, nas ruínas da antiga igreja de Santana, um anjo, uma estátua de um anjo, e um tanque, na verdade são 5 tanques, que correspondem à descrição desse momento. Então, arqueologicamente se descobriu o que provavelmente era o local onde as pessoas iam para esperar as águas se mexerem. E ali estava esse homem. E a gente pode então agora começar a pensar sobre a natureza do milagre. O homem ele tinha 38 anos.
38 anos ele estava enfermo, deitado nesse lugar. Eu já vi alguns pastores pregar que ele perdeu a esperança. Mas, sinceramente, 38 anos indo para o mesmo lugar, esperar o anjo mexer a água, eu acho que ele tinha esperança demais, né? Nossa, que paciência, eu não tinha tido tanta paciência, não. E imagino que, como ele era paralítico, ele não ia sozinho, alguém ia carregar o camarada. Então, tinha gente que apoiava essa ideia, ajudava o coitado, né? Então, já perdeu tudo mesmo, vamos ajudar ele, levava o cara para lá. 38 anos, esse cara está indo ao tanque de Betesda, esperando o momento de agitar a água. Quando agitava a água, alguém entrava na frente dele. Eu imagino que esse momento devia ser desesperador, né? 38 anos, quando a água é agitada, vem um camarada e entra na minha frente. Mas eu estou aqui, estou esperando, estou do ladinho. Dá para você ter paciência comigo? Não. É aquela coisa assim, salve-se quem puder, né? Eu, em primeiro lugar, em segundo lugar, eu de novo, né? Em terceiro lugar, eu de novo. Entre você e eu, sou eu mesmo, né? E assim é o mundo individualista. A gente sempre acaba romantizando, achando que na época de Jesus as coisas eram melhores, que as pessoas eram mais amáveis, que eram mais honestas, que eram mais conscientes, que as pessoas tinham mais tempo. Mentira, né? Claro que não. É sempre a mesma história. O mundo não mudou muito, não. O homem não evoluiu tanto. Evoluiu a ciência, a medicina, a tecnologia. Isso evoluiu, né? A gente pensa, 30 anos atrás não tinha internet. E não tinha internet, não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha TikTok, né? E alguns começam a ficar desesperados. Então, né, você não tinha amigos. Eu tinha muitos amigos e nunca tive Facebook, né? E eram ter mais amigos do que os amigos do Facebook, de verdade, né? Não tinha os lacradores, né? Que bom, né? Hoje em dia tem mais lacrador do que amigo, né? Mas esse homem estava há 38 anos nesse lugar. E o texto diz que Jesus escolheu ir a esse lugar. Não é em momento algum dizendo que alguém contou a história desse homem para Jesus. Então a gente começa a entender que Jesus sabe das nossas histórias. Como ele soube da história de Natanael, que viu Natanael orando debaixo da árvore, fala, porque você orou debaixo da árvore, você veio se apresentar para ser meu discípulo? Aí ele toma um susto, né? Hã? Então o senhor sabia? Eu sei de tudo, você está por fora, mas eu tenho todas as informações, estão comigo. Jesus sabia da mulher samaritana, já falamos sobre isso aqui, né? E a gente começa a entender que Jesus sabe da sua história. Sabe da minha história, das particularidades da nossa história, dos momentos de dores, de estresse, de desespero, inclusive. E eu imagino que esse homem, 38 anos indo ao mesmo lugar, não dá para romantizar, né? Esse cara teve muitos momentos de desespero, de desesperança, de se irritar com outro que entrou no tanque no lugar dele, né, na frente dele. E ele está desesperado. E Jesus vai a esse lugar que tem um monte de gente moribunda, né? Um monte de gente doente. Assim, um lugar horrível, mal cheiroso. Não é uma piscina dessas termas que tem aqui na Suíça, né, que você entra e tal. Aí tem odores, água quente, né? Nada disso. É um lugar bem mal cheiroso, né? Jesus se aproxima deste homem. Imagino que tinha centenas de pessoas ali. Mas ele vai a este homem. E ele faz uma pergunta. A gente pode olhar assim, que pergunta tola, né? Ele pergunta para o cara que está paralítico, 38 anos, no chão. Aí ele pergunta, querem ser curado?
Imagina que o cara olha assim, hã? Quem é esse camarada? De onde ele veio? Estou fazendo o que aqui? Pensando que estou esperando o trem? Aqui não passa trem, nem inventaram o trem ainda, né? Estou aqui esperando o quê? Lógico que eu quero ser curado, né? Mas não, a pergunta de Jesus, ela tem um propósito. Por quê? Porque muitas pessoas inválidas, descapacitadas, perdem a esperança. Chega um momento que ela acha que a vida é assim mesmo, não tem mais jeito. Ela se adapta ao problema dela. E ela começa a achar que é normal. Mas o meu problema é assim mesmo, não tem jeito. E ela fica ali condicionada ao seu problema. É um condicionamento. Existem muitas pessoas que pode parecer incrível agora o que eu vou falar, mas elas não querem ser curadas porque elas tiram benefício disso. Tem algumas pessoas que falam assim, porque eu falo disso, da minha dor aqui, eu tenho esse problema, as pessoas sentem pena de mim, aí vêm me ajudar. Sabe como é que é? Você chega perto de uma pessoa e fala, eu estou com uma dor. Não, mas a sua dor não é nada perto da minha. Porque eu estou com uma dor na perna aqui, que já tem anos que eu não consigo mais andar. Ela sai até mancando na sua frente. Veio andando normal e sai mancando na sua frente, porque ela está condicionada a tirar proveito daquilo. Então a pergunta de Jesus é importante. E Jesus faz esse tipo de perguntas para mim e para você. Você quer mudar? Você quer ser transformado? Você quer ter outro tipo de vida? Você quer ser diferente? Você quer ser curado? E pensa que cura é só física, né? Mas às vezes tem curas emocionais, curas da psique, curas de traumas, curas de mágoas, curas de coisas que a gente não consegue perdoar. O senhor está falando isso, mas o senhor não sabe qual é a minha história, porque eu passei por isso, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Jesus sabe. E ele faz a pergunta para todos nós. Queres ser curado? E é interessante aqui porque ele vem e se aproxima desse homem, e eu acho, olhando para o texto sinceramente, eu não acho que esse homem não tinha esperança. Pelo contrário, a última coisa que sobrou foi a esperança. Porque 38 anos ele está indo no tanque. De repente ele até pensa, será que o anjo mexe a água mesmo? Será que é uma descarga, vem um tubo por baixo e saiu água? Será que ele não pensou? Lógico que ele deve ter pensado. Mas ele tinha esperança. Talvez a única coisa que lhe sobrou foi a esperança. Ir 38 anos no mesmo lugar, só esperança mesmo, gente. Vamos conversar aqui, né? Não tem outro jeito. E Jesus, nesse momento, dá 3 ordens para ele, que eu creio que são as mais importantes da nossa vida. No versículo 8, Jesus diz para ele, levanta-te. Levanta-te saia da sua condição. Levanta-te, não se condicione mais a essa condição. Não se console mais com essa condição. Às vezes, a gente vai no médico, né? O meu médico fica com raiva de mim, porque eu vou lá de 4 em 4 anos. Né? Aí ele fala assim, se eu depender de você para viver, eu estou morto. Né? Nunca vem aqui, né? Mas ele fala as coisas para mim e fala assim, desculpa, mas não vou cair nessa. Né? Ele quer me empurrar remédio, eu não vou ficar hipocondríaco, não. Né? E eu não posso permitir que um veredito do outro condicione a minha vida. O senhor está falando que eu tenho isso? Não tenho, não. Eu vou orar para não ter esse negócio aí, vou quebrar esse negócio aí, que eu não vou ficar nessa dependência, não. Estou fora. O último mês que eu fui agora, me deu uma bolsa de remédio para tomar. Eu falei assim, meu Deus, estou morrendo.
Cheguei em casa, falei assim, bem, estou apavorado aqui, né? Vamos ver se isso é verdade. Hoje vai quebrar isso também, em nome de Jesus. Né? Quando ele fala levanta-te, ele está falando para eu me desassociar da minha condição em que eu estou. 38 anos você está paralítico, você não anda. Ele diz, levanta-te. 38 anos que uma pessoa está paralítica, Marcos, você trabalha em um hospital. Ela pode levantar e ficar de pé? Não, impossível. Não tem músculo. Já perdeu a massa corpórea toda. Não tem músculo, não tem como. Então existem momentos que Jesus vai falar para mim, você e para você, levanta-te, e a gente fala assim, mas é impossível. Mas é o impossível mesmo, é isso mesmo, para se levantar e andar. Ele fala, levanta-te, já é o primeiro milagre, ele ficar de pé. Aí a segunda coisa que ele fala, toma o teu leito. Hã? Um paralítico, como é que vai pegar a cama dele? Toma o teu leito. Toma o teu leito é constata, confirma, comprova a transformação. Faz um teste aí, mané. Fica em pé e agora testa. Pega a cama aí, ó. E ele não fala assim, olha, coitadinho de você, eu vou orar por você, né? E olha, para que você consiga andar novamente. Ele fala nada disso, ele dá uma ordem, levanta-te. Toma o teu leito, é outra ordem, segunda ordem. Toma o teu leito. E a terceira ordem, anda. Ficou de pé, ó, legal, segurou a cama aí, a esteira, pô, valeu. Agora anda, mané. Põe o pé na estrada. Ande. Andar é dinamizar a sua vida. Dinamize a sua vida. Volte a ter dinâmica na sua vida. A gente às vezes fica preso dentro de rotinas. Ele estava 38 anos preso numa rotina, condicionado a essa rotina. Ele fala, agora anda. Quebre isso, movimente-se, haja, tenha dinamismo na sua vida. A gente às vezes se prende a rotinas e não sai daquilo, né? Casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Até o aniversário do fulano. Aí vai, casa, trabalho, casa. Tem o casamento do fulano. Casa, trabalho, casa. Morreu o ciclano. Vou ter que ir lá. Está horrível, né? Uma vida assim não precisa nem de diabo, né? Já está ruim. Volte a ter dinâmica, volte a produzir. Quando ele dá essas 3 ordens a esse homem, ele tem o objetivo de que essa pessoa agora produza. Saia desse marasmo, dessa rotina, desse condicionamento. Quebre isso. Isso faz muito para mim e para você hoje, para a gente quebrar os condicionamentos que estão sendo impostos a mim e a você. Tem gente que está vivendo, sabe, o calendário. Já viu? Natal. Aí celebra o Natal, aí espera o Ano Novo. Aí espera o Ano Novo, ele fala que tudo vai ser diferente no ano seguinte, vai ser muito melhor, vai ser maravilhoso, né? Faz um monte de promessa, nada ele cumpre, né? Fica só por isso mesmo. Aí fala, não, vamos ao carnaval. Aí vai pular carnaval. Pastor, tem gente que fala, na igreja que pula carnaval? Tem gente na igreja que pula carnaval. Né? Não devia, mas faz. Né? Aí depois do carnaval ele vai para a Páscoa. Aí na Páscoa ele vai para outra festa. Né? E assim por diante. Assim por diante. A vida dele, coitado, está presa a uma rotina, está condicionado a uma rotina. Aí é dia dos pais, dia das mães. Aqui na Suíça nem comemora o dia dos pais, né? É um horror nisso, né? Só o dia das mães. Pai, nem sei por que existe, né? Não tem muito valor. E a gente começa a pensar sobre os obstáculos, então. São os obstáculos que vão condicionando a mim e a você para viver assim. Jesus fala para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda.
O camarada sai andando. Imagine 100 pessoas doentes ali, olha o camarada que está 38 anos, que todo mundo chegou depois dele, né? Concorda comigo? Todo mundo que chegou ali, chegou depois dele. E o cara está 38 anos, o cara pega a cama e sai andando, fala, cara, o que aconteceu? Foi um burburinho, foi uma revolução. Aí chegam os doutores da lei, né? Os rabinos, né? Os fariseus, e ficam super contentes, não é? Ficam felizes da vida. Uau, um milagre! Não foi? Não foi, nada disso, é realidade, pastor. Isso é no mundo da glomina, da fantasia, né? Aqui, na realidade, só tem obstáculo mesmo. O pessoal começou a reclamar com ele, que o cara está carregando a cama no dia de sábado. Não pode carregar a cama no dia de sábado. Os fariseus pegaram os 10 mandamentos que Deus deu, as leis, e transformaram em mais de 3.000 ordenanças. Uma delas estava lá que a gente não poderia fazer trabalho no sábado. E um dos trabalhos era carregar a cama. Acredita? Estava lá. Você está infringindo a lei. Aí o camarada falou, não, mas eu estou fazendo isso porque quem me curou falou para mim, levanta, toma tua cama e anda. Estou eu aqui. Peguei, levantei, peguei a cama e estou andando. 38 anos estava parado. Eu era paralítico. Acho que se ele tinha uma carteirinha, mostrava a carteirinha agora nesse momento. Olha, você era paralítico, aqui de carteirinha, para pegar o passe e subir no ônibus, né? Mas de graça. Sei lá eu como é que ele conversou com esses camaradas. E aí eles falaram, mas quem mandou você pegar a cama um dia de sábado? Olha só. Em vez de vibrar com o milagre, com a alegria do camarada, não, mas então quem mandou você? Sei lá eu quem mandou. O cara mandou eu levantar, pegar minha cama e andar, e eu levantei, peguei minha cama e andei. Não pediu o nome dele, não pediu o CPF, não sabia para que time ele torce, não me interessa isso. Estou curado. Você começa a perceber o quanto é difícil romper com condicionamento. Quantos obstáculos existem que você não pode fazer isso? Quantas vezes as pessoas não estão contentes com a sua transformação? Com a sua melhora? Acho que a inveja é uma das coisas mais terríveis que existe na humanidade. O homem estava ali há 38 anos, marcado por uma fantasia de que o anjo ia mexer a água e ele ia ser curado, marcado pela indiferença religiosa, porque os rabinos sabiam que tinha esse tanque. E sabia que os camaradas iam para lá esperando um milagre. Mas nunca fizeram nada. Você não viu um rabino desse ir lá derramar azeite na cabeça do paralítico para ele andar, para ele curar. Não. Ninguém fez nada. Esse homem estava ali marcado pelo legalismo. Eles só se preocuparam porque era dia de sábado, não podia carregar a cama. Não se preocuparam com o milagre. Não deram valor para o que estava acontecendo, a transformação que estava acontecendo. Então esse homem está ali, marcado por faltas de oportunidades. E quantas vezes nós somos marcados por faltas de oportunidades? E de repente, quando chega a oportunidade, eu estou preso a um formalismo, a um legalismo, a uma rotina, a uma crendice, a uma fantasia. E não consigo romper o condicionamento e desfrutar da oportunidade, do milagre que está diante de mim. É um texto lindíssimo, porque Jesus pergunta para ele, quer ele ser curado? E ele vai explicar que as pessoas entravam no tanque na frente dele. Ele está diante de Jesus. E ele não enxerga isso. Ele não percebe isso. Ele só percebe da história, do condicionamento, daquilo que ficou preso.
E não saiu disso. E a gente, às vezes, está fazendo as mesmas coisas. A gente sempre tem essa coisa de 2 pesos e 2 medidas, né? Quando sou eu tenho desculpas. Quando é o outro, não, mas o outro, não é assim? E a gente fica preso a essas coisas, amarrado a esse tipo de coisa. O homem está tão preso a essa rotina, a esse condicionamento, que ele é incapaz de identificar que diante dele está o Messias, está Jesus. E ele nem perguntou o nome de Jesus. Esse é um dos milagres que tanto me chama a atenção, porque a gente sempre fala que para haver uma mudança, você ora em nome de Jesus, né? Jesus nem falou o nome dele. E o homem foi curado. A gente às vezes faz algumas fórmulas, né? Até o povo de igreja faz muito isso, né? Se não for desse jeito, pastor, aí não é de Deus. Não sei, Deus é criativo, né? Se ele tiver a cabeça que você tem, não vai fazer mesmo, aí não vai. Mas Deus é criativo, ainda bem que Deus não é você. Porque se fosse você, estava ruim demais, né? E a gente começa a perceber o quanto Deus pode fazer, coisas que eu e você vamos nos surpreender. A gente começa a colocar coisas para pessoas, para Deus, né? Mas Deus, a minha situação é assim, olha, desse jeito, só se acontecer isso. Eu acho que Deus olha assim, só se acontecer isso? E se eu fizer aquilo? Não vai funcionar? Eu sou Deus, você não é. Entenda isso. E a gente começa então a perceber que há uma violação intencional para realmente me condicionar, para realmente me amarrar, para realmente me prender, para realmente colocar obstáculos na minha vida para que eu não levante, não tome o meu leito e não ande. Existe uma série de coisas que são colocadas particularmente para causar problema, para que eu não vá adiante. E se eu for olhar sempre essas coisas, eu vou só reforçar que eu não faça. E aí entra a postura do disruptivo. Jesus vai lá e rompe com tudo isso. Todo mundo está indo para a festa? Eu vou para o tanque de Betesda. Todo mundo está doente? Eu vou cuidar daquele cara ali que está com 38 anos nessa situação. O cara está 38 anos doente, todo mundo sabe isso, mas não pergunta para ele se ele quer ser curado. Você quer ser curado? Percebe quantas coisas vão rompendo com aquilo que eu e você vamos nos amarrando? Jesus, nesse texto, ele mostra para mim e para você que ele está rompendo com os condicionamentos. Tudo aquilo que condicionou esse homem 38 anos, ele está pronto agora para romper. Às vezes existe uma coisa na sua vida que já está lá há tanto tempo e você cuida como se fosse um bichinho, né? Eu já fui conversar com algumas pessoas doentes, já falo, pastor, mas eu tenho essa dor aqui, mas vamos orar. Não, pastor, mas ela já está há muitos anos comigo. Eu estou começando, esse é o cachorrinho? Não, pastor, mas é uma dor que já está há muitos anos, já estou acostumado com ela. Eu vou quebrar isso aí em nome de Jesus, meu amado. Não tem que acostumar com dor, não. A gente se acostuma com o cachorrinho, que a gente diz, é o pet e tal, tudo, mas com dor, não. Vamos orar. Vamos romper. E assim Deus vem quebrar em mim e em você todos esses condicionamentos. Portanto, eu olho para esse texto e eu penso na minha própria vida. Quantas coisas eu sou condicionado? De 5 em 5 anos, lá em casa, a gente faz uma avaliação da nossa vida. Eu e a Vânia, uma vez, aos 20 anos atrás, nós fomos ver aquele filme lá do Tom Hanks, né? O Náufrago. Vocês viram esse filme?
O cara fica 3 anos numa ilha lá sozinho, né? Perdido. E era ele e os coqueiros. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando. Quando finalmente ele consegue ser resgatado, né? Aí volta para a vida dele normal, né? Tudo isso. Aí os colegas de trabalho recebem ele, tudo. A mulher dele casou com outro, e foi um transtorno. E ele fica assim, eu estava na ilha esse tempo todo, mas a vida rolou, mudou tudo. E a gente saiu do cinema, eu e a Wanda, a gente conversa muito, eu saí do cinema. Já notou como nossa vida muda, de repente, de 5 em 5 anos? Onde você estava 5 anos atrás? Pensou? O que você está tendo hoje? Pense agora, daqui a 5 anos, vai estar igual? Se é uma coisa bacana, tecnológica, deixa eu dizer uma coisa para você, vai estar obsoleto, tá? Porque quem tinha o iPhone 2, agora está no 14, né? Nem liga mais, né? Não funciona. Está obsoleto. Se é uma coisa que você comprou, pensando que estava investindo, vai ficar rico, também não vai dar certo. Só se for um quadro famoso de alguém que muito importante, né? Fora isso, você gastou dinheiro, vai ficar só aquilo aí mesmo. Né? Então, existem muitas coisas na nossa vida que a gente está guardando, a gente está olhando assim, cara, está passando o bonde, a vida está andando, e daqui a 5 anos vai servir para nada. Sabe aquela blusa que você guarda, nunca usa? Daqui a 5 anos, se você tiver assim, a estrutura do Marco Antônio, que sempre mantém a linha, não tem barriga, ok. Mas daqui a 5 anos pode ser que ela esteja fora da moda, a sua barriga não cabe mais, você já mudou. Não serve mais. Aquela louça que você guardou, né? Aquela louça com não sei quantos pratos e isso o quê, você só usa ela uma vez por ano. Você vai morrer e a outra pessoa que vai usar não vai ter muito cuidado, vai quebrar tudo e... Percebe? Quantas coisas eu estou me condicionando? E precisam ser quebrados esses condicionamentos, para o bom e para o ruim. Quantas coisas eu preciso mudar, quebrar isso? A gente às vezes não gasta, fica poupando. Acho que é importante você ter uma reserva, não estou falando disso. Mas tem gente que não vive. Eu conheci um rapaz que ele queria sair da Suíça com 500 mil francos. Aí ele comia arroz todo dia. Não comia outra coisa, só comia arroz. Quando ele saiu daqui, da Suíça, saiu com 500 mil francos, foi para o Brasil, abriu uma pizzaria, faliu e voltou. Para ganhar de novo 500 mil francos. Percebe? Quantas coisas eu estou me condicionando? E eu acho que esse texto fala para mim, para você, que nós precisamos quebrar esses condicionamentos, quebrar esses formalismos, quebrar essas barreiras, quebrar esses obstáculos, vencer aquilo que está te amarrando. Você não levanta mais, não pega mais o seu leito, não anda mais, não faz uma corrida, não faz nada. Tem que fazer. Tem que agir. Eu acho que esse texto fala para mim, para você, nesse sentido. Que existem muitas coisas na minha vida que está faltando dinamismo, quebra de condicionamentos. E, por fim, Jesus fala que o Pai está trabalhando, e Ele também. E eu acho que a pergunta fica assim, e eu? O Pai está trabalhando, Jesus está trabalhando. E eu? Estou fazendo o quê? Estou esperando a vida passar. Estou esperando melhorar. Vai passar a vida, não vai melhorar nunca, camarada. Se você não agir, não vai melhorar. Você tem que agir, você tem que fazer, tem que se mexer. Você quer uma profissão melhor? Estude. Você quer uma outra língua? Aprenda, vai estudar. Eu estou voltando a estudar francês. Eu tenho que melhorar.
Você quer que a sua vida seja diferente? Quero. Então faz diferente, né? Porque se você repetir sempre as mesmas coisas, né? Einstein já dizia isso, né? Louco é aquele que repete as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai dar, né? Tem que quebrar o condicionamento. E eu creio que esse texto fala para mim, para você, sobre cura das nossas enfermidades. Cura para todos nós. Cura do nosso emocional. Cura dos condicionamentos. Cura daquilo que eu formatei e achei que não era possível mudar. Tudo é possível mudar. Inclusive eu. E se eu não mudar, eu fiquei para trás. Virei museu. Todos nós temos que mudar todos os dias. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, ó Pai. Porque muitas vezes nós estamos como esse paralítico de Betesda. Muitas vezes, ó Pai, nós nos deixamos condicionar. Nos condicionamos, ó Pai, pelas crendices, por coisas que nós acabamos descobrindo que era uma fantasia, não tinha nenhum sentido. Nos condicionamos por religiosidades. Tem muita igreja, muito pastor que está pregando coisa aí que não está na palavra. Nos condicionamos, ó Pai, por medos, fobias, ansiedades, coisas que nós imaginamos que nunca vão acontecer e nós já estamos sofrendo hoje. Nos condicionamos, ó Pai, por angústias, ó Pai, que nunca aconteceram e nós ficamos angustiados, sofremos, choramos e nem aconteceram. Nos condicionamos, ó Pai, por limitações, ó Pai, que nós colocamos a nós mesmos. Mas eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu não vou ter capacidade para isso. És Tu, ó Deus, quem nos dá sabedoria, és Tu quem nos dá capacidade, és Tu, ó Deus, quem nos dá forças, és Tu, ó Deus, quem nos dá a vida. E se Tu está nos dando tudo isso é porque há uma saída. Nós podemos fazer. Com Deus ao nosso lado, nós podemos fazer. E eu creio, ó Pai, que Tu tens falado conosco a esse respeito. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para continuar falando com cada um de nós. Com cada um que está aqui presente, com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu te peço agora que abra o seu coração, para que o Espírito Santo fale com você. E ouça a sua voz. Alguns momentos ele vai confirmar que você está no caminho certo. Em outros ele vai te repreender, porque vai dizer, olha, não fica bom isso não está legal. Mas tudo isso acontece em amor. O amor de Deus preenche o nosso coração. E mesmo quando nós estamos sendo repreendidos, nós sentimos paz. E que a paz que excede todo entendimento e compreensão, como diz o apóstolo Paulo, habite ricamente em seu coração. E te ajude, te fortaleça, te sustente para prosperar, para vencer os condicionamentos, para romper as rotinas e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Continua, Pai, a boa obra que já começou em nosso meio e nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para o louvor do Teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Domingo passado eu falei aqui que a gente precisa entregar o nosso coração para Jesus.
E eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia eu preciso entregar o meu coração para Jesus. Mas pastor, o senhor já é pastor, o senhor vai entregar o seu coração para Jesus? Sim, vou. Porque vai que eu chego lá e falo, olha, eu era pastor da igreja evangélica livre. Ele fala, não sei, nunca te vi. Então, por ver das nuvens, é melhor você entregar, né? Deus, vamos garantir aqui, ó. Eu sou pastor, mas isso não quer dizer nada no céu, né? Tem um monte de gente crente lá, mas não está mais nada, eu vou perder o meu emprego, né? Mas, amém, Deus vai me dar outra coisa. Mas entregar o nosso coração de Jesus é colocar dia a dia a nossa vida no altar de Deus. E chamar ao Senhor para participar da minha história, da minha vida em Cristo Jesus.